Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. Muitas informações importantes no noticiário colorado, 3 grandes notícias da atividade do treinamento do Internacional de hoje no CT Parque Gigante. Retornos importantes para o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo no Estádio Beira-Rio, jogo importantíssimo para as pretensões do Inter nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Inclusive, tem número que preocupa e assusta em relação às chances de rebaixamento do Internacional no Campeonato Brasileiro. Eu quero aqui trazer também algumas informações de bastidores do racha entre grupo de jogadores do Internacional e direção colorada. Tem informações importantes sobre esse momento de instabilidade dentro do vestiário do Inter e a gente vai falar sobre isso no conteúdo, tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, entra no link da KTO, te registra por lá. E lembrando, logo mais rola a bola para Atlético Mineiro e Independiente Del Valle, Sul-Americana. Amanhã tem semifinal da Libertadores, tem o jogo do Flamengo contra o Racing lá na Argentina. Na quinta-feira tem o Palmeiras contra a LDU jogando em casa, precisando reverter um placar. Então, vai lá na KTO, dá uma olhada nos jogos, nas melhores odds e bora dar uma brincada na melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lembrando, com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. E quero falar também de Mais Ágil Assessoria, porque agora a gente vai entrar no mês de novembro e teremos mudanças em relação à antecipação do teu FGTS, aquele valor que fica preso junto a uma conta do governo. Muitas vezes tu não sabe qual é o valor que tu tem ali, como que tu vai sacar esse valor. A Mais Ágil vai te ajudar. Em até 1 hora o valor é feito no Pix para tua conta, então chama o pessoal da Mais Ágil, o WhatsApp deles está na tela e tem o link do WhatsApp deles também aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter treinou hoje no CT Parque Gigante, a atividade quase toda aberta para a imprensa, a segunda parte dela, final, foi fechada, tá? Mas grandes notícias apareceram no gramado do CT Parque Gigante e retornos próximos para o técnico Ramon Dias e seu auxiliar Emiliano Dias, tá? O Vitão, que está se recuperando ainda de um estiramento medial, colateral medial, aliás, né, do joelho esquerdo, já trabalha com bola no gramado do CT Parque Gigante. Ele não está liberado pelo departamento médico, mas já faz suas primeiras atividades com bola com o restante do grupo. É importante colocar aqui, né, foi um estiramento, ele não teve o rompimento ligamentar colateral medial do joelho. Foi um estiramento, então se imaginava que ele poderia voltar o quanto antes, depende também, e esse tipo de lesão, pelo que eu ouvi de algumas pessoas da área de medicina do clube, tem grau, tá? O Inter optou por não informar o grau, mas não foi uma lesão tão séria assim como se esperava em relação ao Vitão. Ele já trabalha com bola no gramado, não é ainda um reforço para o jogo contra o Galo, mas dependendo do andar da carruagem aí dessa semana do Internacional, quem sabe pelo menos ser relacionado contra o Galo, ou se não, no jogo seguinte, que vai ser contra o Vitória lá em Salvador, na outra quarta-feira do outro meio de semana. Quem também fez esse tipo de atividade foi o Alan Rodrigues, que está se recuperando de uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. Ele voltou da lesão na coxa esquerda, treinou, teve uma lesão na coxa direita, também está treinando e pode ser um reforço pro final de semana. Quem vai voltar, aí eu acho que não anima tanto o torcedor, é o Richard, volante do Internacional, recuperado de uma lesão no quadril. Esse jogador já até trabalha com o restante do grupo e deve ser relacionado para o duelo do final de semana contra o Galo no Estádio Beira-Rio. Eu gravei um vídeo à tarde, tá, gente? Depois que terminar isso aqui, vocês podem conferir lá, que a gente trouxe alguns detalhes. Eu estive no CT Parque Gigante acompanhando a coletiva do presidente Alessandro Barcelos, em que ele fez um apelo ao torcedor, explicou ou não diversas outras situações. Está no vídeo da tarde para vocês conferirem. Essa entrevista do presidente foi logo depois da atividade que eu citei aqui. Tem um número que preocupa, tá? Um número que preocupa e bastante. Eu não tô falando daquele número mágico de chegar aos 45 para não ser rebaixado. Eu tô falando do risco real de rebaixamento do Internacional. E isso preocupa, a gente sabe, no bastidor, principalmente pelo que o Inter vem jogando. Porque existe, sim, e isso não é só algo analisado pela imprensa e pela torcida do Inter, isso também é falado nos bastidores do clube, que
a tabela do Inter em relação aos seus adversários diretos na briga contra o Z4, ela é, entre aspas, mais acessível. E tem equipes que estão jogando menos, por exemplo, do que o Internacional hoje para muitas pessoas. Eu digo aqui, para mim o Inter é um dos piores times hoje do futebol brasileiro, mas tem times que ainda são piores do que o do Inter. Tem o Santos. O Bragantino hoje está jogando muito mal, vai se tornar provavelmente um sério candidato a rebaixamento. Inclusive contratou o Wagner Mancini hoje. Então, assinando essa possibilidade, o Red Bull Bragantino de brigar para não cair até o final do Brasileirão. O próprio Vitória, que é um adversário direto do Inter, vai pegar o Inter na quarta-feira que vem lá no Barradão, em Salvador. Então, tem outras equipes que ainda estão numa situação talvez mais delicada do que a do Inter. Mas a Universidade Federal de Minas Gerais, a famosa UFMG, passadas 30 rodadas, ela coloca o Inter como o sexto time com mais riscos de ser rebaixado para a segunda divisão, com 10,2% de probabilidade. Isso pode parecer pouco, mas se a gente considerar que vão cair 4 times, no fim das contas é muita coisa, tá? E eles trouxeram inclusive o aproveitamento do Inter e o risco, aliás, de ser rebaixado desde que o Ramon Dias chegou. O Ramon chega na 25ª rodada contra o Juventude, que o Inter empata. Ali o Inter teve 16,8% de chance de rebaixamento. Na 26ª rodada, empate contra o Corinthians, 16,6% de chance. 27ª, vitória contra o Botafogo, 7%, caiu. Depois, 28ª, 11,8% com a derrota para o Mirassol. 29ª rodada, 5,5% de chance de rebaixamento com a vitória sobre o Sport. Com as duas derrotas contra o Bahia, 7,5% de chance e aumentou em pouco mais de 3% depois da derrota contra o Fluminense, tá? O time que tem mais chance, obviamente, é o Sport, lanterna, 99,9% de chance de cair, o Juventude, 93,8%, o Fortaleza, 78,8%, o Vitória, 57,9%, o Santos, 35,4%, o Inter 10,2%, e aí tem Ceará com 9,7%, Bragantino com 8,5% e o Atlético Mineiro com 3,9% de chance, tá? Para não dizer que é só coisa ruim, tá? O Inter ainda tem uma chance, é verdade que muito remota, de uma classificação para a Libertadores. 0,2% de chance pelo cálculo dos matemáticos especializados de uma classificação para a Libertadores e 33,7% de chance de ir à Copa Sul-Americana. Eu prometi que falaria sobre algumas informações de bastidores do vestiário do Internacional e tem muitas situações pipocando aí nas últimas horas. Vi que o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe uma informação em relação a isso também. E eu ouvi de mais de uma pessoa hoje sobre um pouco desse tom que tá o vestiário do Inter. A primeira questão, tá? O vestiário do Inter hoje está abatido. Completamente abatido. Tem jogadores que nos momentos... A gente está falando de antes dos jogos, durante os jogos, depois, tentam dar aquela reanimada. Me citaram 2 nomes, por exemplo, Rafael Borré e Gabriel Mercado, que são caras que tentam puxar o grupo para cima também nesse dia a dia dentro do vestiário do Internacional, mas que hoje, de um modo geral, o vestiário do Inter está muito abatido. E a gente viu, por exemplo, esse abatimento nos próprios treinadores do Inter, do Ramon e do Emiliano Dias, depois da derrota contra o Fluminense. Outra questão que eu ouvi, tá? O grupo de jogadores hoje, ele não está 100% fechado com a direção do Internacional. Isso quer dizer que eles vão jogar de corpo mole porque não gostam de fulano e ciclano? Não, não é isso que eu tô dizendo. A gente sabe que chega lá dentro das 4 linhas, antes ou depois de um jogo, todo mundo tenta se fechar porque, vamos lá, nenhum desses jogadores quer ficar com o selo de ter sido rebaixado com o Internacional. Então, obviamente, todo mundo tá tentando ir contra a maré nesse sentido. Mas não tem uma aderência dos jogadores em relação ao discurso do presidente, por exemplo, Alessandro Barcelos, dentro do vestiário do Inter, que depois do jogo contra o Fluminense, o presidente desceu no vestiário e fez fortes cobranças ao grupo de jogadores do Internacional. E pelo que eu ouvi, o grupo de jogadores não deu tanta moral para esse discurso do presidente Barcelos e hoje não estaria fechado com o departamento de futebol do Inter. Repito, não significa que vão fazer corpo mole ou, enfim, algo do tipo, tá? Outra questão. Tem uma incomodação importante em relação ao presidente sobre o que ele diz em relação ao grupo. Existe o entendimento de alguns jogadores de que o presidente estaria tentando, ou nas suas manifestações, indicando uma passagem de responsabilidade da direção para o grupo de atletas do Internacional. Outra questão. Tem pessoas dentro do vestiário que não confiam
no discurso do presidente Alessandro Barcelos, sobre alguns episódios que aconteceram ao longo do ano. Outro nome que tem alguns jogadores também incomodados é o D'Alessandro, tá? E aí que eu não vou citar o Bisol e o Mazuco porque eu não tive detalhamento em relação ao nome dos dois, mas a gente também tem que considerar aqui, né? Nomes fortes hoje no vestiário do Inter, D'Alessandro e presidente Barcelos, a gente sabe como as coisas funcionam. Mas alguns jogadores estariam incomodados com não as cobranças do D'Alessandro e sim a forma. E a gente sabe que boleiro é assim, gente. Eu até ouvi essa frase. Boleiro não gosta quando vem um ex-boleiro pro vestiário ficar, do termo que eu ouvi, grandão. Foi esse termo que eu ouvi no bastidor, tá? Então também tem uma certa incomodação de alguns jogadores com o D'Alessandro. O clima entre os jogadores eu não tive detalhes se ele é bom ou não. Mas a gente também tem que considerar que existem grupos dentro de um vestiário, como é em qualquer vestiário de qualquer clube do futebol brasileiro ou mundial, tá? Mas em relação a grupo e direção, foi isso que eu ouvi hoje à tarde e conversei com outras pessoas também para entender um pouco desses detalhes do que está acontecendo no vestiário do Internacional. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. A gente volta na sequência, tá? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.